Amados, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, no capítulo 1, os versículos de 9 a 18. Alguns, quando ouvem Apocalipse, já estremecem. Alguns já criam, às vezes, até um certo bloqueio. Mas em nome do Senhor Jesus, abre o seu coração. Nós já vamos falar sobre o significado de Apocalipse e Deus tem algo especial para o seu coração nesta noite. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, diz a palavra do Senhor: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Aleluia. Senhor, fala aos nossos corações, esteja os nossos ouvidos abertos, o nosso coração atento. Tira toda a distração dos nossos corações, que nós estejamos, ó Pai amado, sedentos pela Tua boa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, Apocalipse, quando a palavra foi traduzida para o português, escolheram o nome do livro como Apocalipse. Mas Apocalipse significa retirada do véu. Quando foi traduzida para o inglês, escolheram a palavra revelation, que é a revelação. E Apocalipse começa com a palavra revelação, a revelação de Jesus. E esse termo Apocalipse, às vezes, dá um tom de místico, de alguma coisa não desvendada, quando justamente é o inverso. Apocalipse é revelação, é retirada do véu, é Jesus se revelando, é Jesus revelando sobre a igreja, sobre o seu papel, sobre aquilo que acontecerá nos últimos dias, aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos experimentado, aquilo que nós já temos assistido e aquilo que nós vamos assistir, aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos participar, e é coisa tremenda, é coisa maravilhosa, é coisa que olho não viu,
que o ouvido não ouviu, nem sequer chegou ao coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não tenha temor de Apocalipse. E nesses dias nós ouvimos termos como catástrofes apocalípticas. E aí cria mais temor ainda. Porque o que nós temos assistido, o que nós temos visto, aquilo que nós temos experimentado, e somos testemunhas oculares da história, nós estamos no princípio das dores. Existe uma sequência de acontecimentos bíblicos que estão colocados na palavra de Deus, e eu aconselho, eu já oriento você, assista uma série de mensagens do pastor Edson Rebustini sobre o Apocalipse, 4 anos atrás, durante a pandemia, mensagens maravilhosas, uma sequência maravilhosa que nos instrui. E nós cremos numa sequência, e nós temos visto essa sequência do princípio das dores, e o próximo acontecimento é um acontecimento, ato contínuo, que é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e que imediatamente são elevados ao céu, juntamente com aqueles que estarão na terra. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, fala no presente, porque é aquele que está lendo, e hoje quando nós lemos, nós subiremos. Se isso acontecer hoje, pode acontecer hoje. Pode acontecer esses dias, pode acontecer por essa semana. Talvez não cheguemos nem ao final deste culto. Mas nós precisamos estar preparados, porque a igreja vai ser arrebatada. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Após o arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo e foram ressuscitados, e a igreja que foi arrebatada, nós estaremos no céu com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Enquanto isto aqui na terra acontecerão 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de paz, de uma paz enganadora, dirigido pelo anticristo, que vem enganando as pessoas, e esse espírito do anticristo há tanto tempo já tem influenciado e já tem dominado a mente das pessoas, e domina as pessoas e a mente das pessoas hoje, enganando-as. Mas nos 3 anos e meio, a segunda metade dos 7 anos, ele se revelará quem ele realmente é. E haverá um sofrimento terrível nesses 7 anos de tribulação. No final, Jesus virá com a sua igreja, virá com o seu povo, e agora estabelecerá um reino milenar. Satanás será preso por 1000 anos. Jesus reinará por 1000 anos nesta terra. Nós reinaremos com ele. No final, uma grande batalha, porque Satanás será solto no final, ainda enganará muitos. Haverá uma batalha final, que não haverá luta física, porque o Senhor Jesus, somente com o sopro da sua boca, derrotará Satanás. Satanás será lançado no lago de fogo, junto com o anticristo, com aqueles que infelizmente não deram ouvidos à palavra de Deus. Porque o inferno também será lançado no lago de fogo, e esse lugar foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi preparado para os seres humanos. Mas Jesus, ele estende a sua mão para a sua vida, você que está assistindo nesse momento, para você que está aqui, para nos tirar desse destino terrível, nos resgatar, para que nós possamos viver eternamente com ele. Glória ao Senhor, porque nós temos uma vida eterna pela frente e coisas maravilhosas para assistirmos. Talvez alguns não creiam nessa ordem, nessa sequência. E eu peço, por gentileza, não coloque no chat a sua opinião nesse momento, porque existem denominações, existem ministérios que pensam numa sequência diferente. Nós cremos, baseado na palavra de Deus, nessa sequência.
Tem alguns que não acreditam que sequer vai haver o arrebatamento. E hoje em dia, tristemente, enquanto nós estamos vendo esse cenário de alertas e alarmes que estão tocando, tem pessoas que, muitos cristãos, estão agora discutindo, e o tema hoje de maior discussão nos seminários, nos debates, nas discussões, é a questão do pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Onde você vai, as pessoas estão discutindo isso. Tristemente, dias atrás, eu vi 2 amigos, homens que eu respeito, que têm um conhecimento da palavra de Deus, discutindo e até se desentendendo na internet, para todos verem. Por conta dessa discussão de pré e pós. Meus amados, isso não é o fator principal. Existe até eu citei até uma brincadeirinha, me desculpe, até uma brincadeirinha nesse sentido. Porque isso é uma brincadeirinha a nível de seminário, a nível de seminaristas e teólogos, porque haverá o arrebatamento da igreja, e no arrebatamento da igreja, você já pensou nisso? Que palavra que você vai dizer na hora do arrebatamento? Talvez é glória a Deus, glória a Jesus. Você sentiu o chão desaparecer, não para você descer, mas porque você está subindo, o chão vai desaparecer dos seus pés, porque você vai estar subindo, e você vai estar dizendo, glória a Jesus. E alguns nessa brincadeira vão dizer, era pré. Outros vão dizer, tinha arrebatamento mesmo. Porque você pensar de uma maneira, isso não é vital para a sua salvação. Para a sua salvação é vital você crer em Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Então não percamos tempo com discussões que não trazem crescimento. Porque é hora da igreja se unir. Porque quando nós vemos neste momento coisas que estão sendo intituladas como catástrofes apocalípticas, são sinais, são alarmes que estão tocando. Num dos lugares que eu trabalho tem um alarme, meu amado. Quando tem treinamento, a gente sai correndo. Não é com medo do fogo, não, é com terror do alarme. Porque colocaram um som tão estridente. E nesses alarmes que estão sendo tocados, nós precisamos entender, não como esse momento, como o juízo de Deus, está vendo o juízo e a mão de Deus pesando. Não, são alarmes de Deus, são manifestações do amor de Deus, ainda para abrir os olhos, para alertar as pessoas, para nos dar assunto, para nós falarmos, está vendo? A palavra de Deus é verdadeira, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus, nós precisamos aproveitar essa oportunidade como igreja do Senhor, nós precisamos aproveitar essa oportunidade para divulgarmos o Evangelho. É o mover do Espírito Santo nos levando, e não por coincidência, esta igreja, neste ano, em janeiro, foi dirigida pelo Espírito Santo para enviar pessoas para que estado? Rio Grande do Sul. Em janeiro foi um grupo de irmãos desta igreja para evangelizar lá. Não é coincidência, é providência de Deus. E nós precisamos aproveitar este momento para pregarmos o Evangelho, para divulgarmos o Evangelho, para anunciarmos a salvação através de Jesus. Amém. Meus amados, agora, o apóstolo João, ele tem uma visão tremenda. Ele tem
uma elevação no nível de revelação que ele já tinha a respeito de Jesus. E é isso que Jesus deseja para as nossas vidas e para a sua igreja nesses dias. Que nós tenhamos um nível maior de revelação. Quando João, e este João, meus amados, aqui se refere o texto que nós lemos, eu, João, no capítulo 1, versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Esse João é o João discípulo, é o João que se tornou apóstolo, um jovem pescador, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, filho de um empresário. Zebedeu era um empresário do ramo da pesca. Provavelmente sua mãe se chamava Salomé, talvez um familiar bem próximo de Maria, e talvez João fosse até primo de Jesus, pela proximidade familiar. E João se mostrava já desde o início um rapaz interessado nas coisas de Deus, em buscar conhecimento das coisas de Deus. Ele foi ser discípulo de João Batista. Ele saía lá da Galiléia, ia lá para o deserto, para ouvir João Batista pregar. Ele se tornou um discípulo de João Batista, mas quando ele teve a revelação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando ele teve a revelação que João era a voz que anunciava a vinda do Messias, ele seguiu o Messias, mas era um rapaz com sede de conhecer ao Senhor, com sede das coisas de Deus. Se tornou o discípulo de Jesus. Acredite-se que ele tinha 24 anos quando começou a seguir a Jesus, ser discípulo do Senhor Jesus. Era um dos mais jovens e teve uma proximidade muito grande com Jesus. João viu coisas que talvez outros discípulos não viram. Ele estava ali no Monte da Transfiguração e só ele, Tiago e Pedro tiveram a oportunidade. E eles viram a face de Jesus resplandecer. Ele já tinha tido uma visão a respeito disso. João, ele estava ali no Getsemane. Ele se aproximou ali no Getsemane e foi um daqueles chamados para estarem próximos de Jesus. João foi um daqueles que assistiram o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Nem todos puderam entrar naquele quarto, naquele lugar. João estava ali, ele assistiu a isso. João esteve assistindo a crucificação de Jesus. João ouviu Jesus bradar ali da cruz. João foi testemunha ocular. João recebeu a incumbência de cuidar de Maria, Jesus demonstrando a sua preocupação com a família. João recebeu essas incumbências, João posteriormente foi o primeiro, e ele foi o primeiro a chegar no sepulcro. Diz a palavra que as mulheres já tinham ido e estava Pedro e João correndo no caminho, e João, até pela sua vitalidade, por ser mais jovem, chegou primeiro, foi uma testemunha ocular de que Jesus ressuscitou, o sepulcro estava vazio. João foi testemunha ocular e presenciou Jesus nas suas aparições. João certamente estava quando Jesus ascendeu aos céus. João estava ali no cenáculo quando o Espírito Santo foi derramado. Em obediência, ele permaneceu em Jerusalém até que do alto fosse cheio do Espírito Santo. João teve experiências maravilhosas. João é aquele que reclinou sobre o ombro de Jesus ali na Santa Ceia. Que privilégio tremendo. Era o mais chegado. E agora, passam-se os anos, João se torna um dos líderes da igreja em Jerusalém. João depois vai para Éfeso,
porque era uma bênção ser membro da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava crescendo, era uma bênção maravilhosa, todos estavam em comunhão, e aí Deus manda uma alavanca para que eles pudessem dispersar por todos os lugares, para que eles não ficassem concentrados, a alavanca da perseguição. A perseguição é uma alavanca tremenda para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos espalhar para pregar o Evangelho. E João vai para Éfeso. Em Éfeso, Paulo já tinha permanecido 3 anos, depois foi Timóteo. E depois João permaneceu ali, João se tornou o líder, ele era o líder, era extremamente respeitado, porque era um dos apóstolos, foi o mais longevo dos apóstolos, um homem experimentado, um homem de Deus, e ali ele permanece em Éfeso ele escreve o Evangelho segundo João, o 4º Evangelho. Ali também ele escreve 3 cartas, primeira epístola de João, a segunda, a terceira epístola. Mas no final da sua vida, também por perseguição. Porque cerca de 30 anos antes, Paulo já havia sido perseguido de tal maneira que havia sido preso. E havia sido preso pela segunda vez. Paulo foi levado para o patíbulo, ali ele foi decapitado. A igreja continuou sendo perseguida. Na época de Paulo, por Nero, vieram depois os outros imperadores, e a época de João, aí nessa época, já era Domiciano. E Domiciano talvez tenha sido o pior deles. Domiciano chegou à loucura de se auto-intitular e colocar um decreto para que ele fosse chamado de Deus. Começou a perseguir, e a perseguição vinha sobre os judeus e sobre cristãos, sobre judeus e sobre cristãos. Alguma coisa semelhante aos nossos dias? Ou alguma coisa diferente dos nossos dias? E a perseguição chegou a tal ponto que prendem João e o deportam para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era como uma colônia penal, uma ilha vulcânica, onde homens eram deportados para lá para trabalhar em mineração. Só que João estava com cerca de 90 anos de idade. Com o pensamento do imperador romano, de que iria acabar com a igreja, acabando com o último dos apóstolos, ele talvez decretasse, pensava ele, o fim da igreja. Mas a igreja continua vitoriosa. Hoje, para eu contar quem é Domiciano, eu preciso contar um pouco da história, e muitos nunca ouviram falar dele. Falar dos imperadores do Império Romano. Se eu citar alguns aqui, muitos nunca ouviram falar. Mas se eu te falar quem é Jesus, o Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele está vivo, o nome dEle continua sendo exaltado, glorificado e adorado. Se eu te falar sobre a igreja do Senhor, você vai levantar a mão falando, eu pertenço a essa igreja. A igreja subsiste, porque Deus tem cuidado para cumprir todas as suas promessas. E tudo aquilo que está colocado na palavra tem se cumprido e vai continuar a se cumprir. João estava na ilha de Patmos e ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus,
E é esse conceito que nós precisamos ter, que nós fazemos parte do reino, que nós somos companheiros, mesmo na tribulação. Esse conceito que João tinha, nós precisamos ter, que nós somos companheiros em toda a tribulação. A luta do meu irmão é a minha luta também. Pode contar comigo, nós somos companheiros. Na tribulação, no reino, porque nós pertencemos a um só reino, na perseverança em Jesus. Diz João, estava na ilha chamada Pátimos. Não porque tivesse cometido um crime. Não porque tivesse cometido um delito. Mas ele tinha consciência de que ele estava na ilha de Pátimos. Não se queixando, não reclamando, mas a gente vê até um gesto de alegria e satisfação por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava na ilha de Pátimos, ele não atribuía a condenação dada por Domiciano, não, ele nem fala da perseguição, ele fala, eu estou aqui, é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meu amado, minha irmã, meu irmão, se muitas vezes você é perseguido por causa da palavra de Deus, você não se lamente. Não lamente a perseguição, mas glorifica ao Senhor. Porque se você está nessa situação é porque você é fiel à palavra de Deus, você é fiel ao Senhor, ao testemunho de Jesus, e basta só um pouquinho de tempo, o Senhor vai já te dar a vitória, o Senhor já vai te libertar dessa situação. Achei-me no Espírito. João diz isso, a vida dele era dirigida pelo Espírito. Ele foi cheio do Espírito, ele recebeu o sopro do Espírito. Ele testemunha, em João 17, ele foi o autor, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que ele assistiu, a promessa do Espírito Santo. E ele estava ali, e ele tinha certeza que o Espírito Santo estava com ele. Mais do que isso, o Espírito Santo estava nele. Onde você estiver, em qualquer situação, o Espírito Santo não está somente do seu lado. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está na sua vida, te encorajando, te renovando, te erguendo, te dando força, coragem para vencer toda e qualquer situação. É isso que João estava passando naquele momento, na ilha de Pátimos. Ele não se lamenta, mas ele vê a vida dele dirigida pelo Espírito Santo. Achei-me no Espírito Santo no dia do Senhor. Já se tinha um conceito nessa época, que era o dia da ressurreição de Cristo, que era o dia do Senhor, que era um domingo, o dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Olha que ele conhecia a voz de Jesus, mas agora ele ouve algo diferente. O nível de revelação agora é diferente. Ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. E essa voz dizia, escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Meus amados, são as 7 igrejas ali que no capítulo 2 e no capítulo 3 são usadas para representar a igreja em todos os tempos, a igreja em todos os lugares, a igreja em todas as situações. É certo que essas 7 igrejas eram igrejas reais, eram igrejas físicas, não eram somente as 7 igrejas, haviam outras igrejas naquela região. Havia a igreja de Hierápolis, por exemplo, mas essas 7 igrejas
Aprove ao Senhor Jesus separar e colocar as 7 igrejas representando as igrejas de todos os tempos, como alguns imaginam, mas também tem isso. A igreja, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, a igreja, as igrejas locais daquela região, sim, que João era o líder daquelas igrejas. Mas quando nós lemos, meus amados, as cartas de Jesus para as igrejas, às vezes a gente se identifica com Tiatira. Às vezes a gente se identifica com Filadélfia, e é bom se identificar com Filadélfia. Às vezes a gente se identifica com Esmirna, é bom se identificar com Esmirna. Mas às vezes a gente se identifica com a Laodiceia. Às vezes a gente se identifica com Sardes. Nesse momento, na igreja reunida, quando nós lemos essas cartas, e nós vemos os elogios tecidos à igreja de Filadélfia, elogios tecidos à igreja de Esmirna, a gente vê observações feitas por Jesus a uma igreja de Laodiceia, a uma igreja de Sardes, a observação a Tiatira, a Pérgamo, a Éfeso. Tenho contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Muitas vezes nós nos identificamos com isso também. E essas cartas também tocam as nossas vidas, porque às vezes nós estamos num estágio da nossa vida que nós estamos como Filadélfia. Mas às vezes nós estamos como uma Laodiceia. Mas a gente ouve de Jesus não uma palavra de desamparo, mas uma palavra de alerta. Não uma palavra de condenação, mas um alerta, uma chamada de atenção. E para todas elas, seja qual for a situação, Jesus tem sempre uma solução. Seja Filadélfia, seja Laodiceia, Jesus tem uma solução. Jesus tem uma solução, seja qual for a situação com a qual você entrou neste lugar, nesta noite. Jesus tem uma solução, seja qual for a situação, você que está assistindo neste momento, você que está ouvindo essa mensagem, esteja como você estiver, Jesus tem uma solução para a sua condição, porque Ele quer te ver nas mãos dEle, sendo abençoado, sendo uma pessoa usada nas mãos dEle para a glória dEle, para a divulgação do Evangelho, para que você viva eternamente com Ele. Esse é o desejo de Jesus para a sua vida. Não desista. Não vire as costas. Não abandone. Há solução, seja qual for a condição. E Jesus escreve essas cartas para a igreja, para alertá-las. E diz o apóstolo João no versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E alguém já falava: ai pastor, está vendo? Por isso que o Apocalipse já vem símbolos aí. E aí, meus amados, no versículo 20, Jesus explica quais são os candelabros. Eu já te adianto. Os candelabros são as igrejas. E agora, tremendo, é que quando João se volta, ele vê os candelabros e ele vê Jesus no meio dos candelabros. O que significa? Jesus está no meio da igreja. Jesus não abandonou a igreja, Jesus não desprezou a igreja, Jesus está no meio da igreja. A igreja que tem sido tão, às vezes, acusada, tem sido tão atacada,
marcada. Eu quero te dizer, você que talvez esteja por decepção com pessoas, você está transmitindo isso e deixando contaminar a sua visão e o seu compromisso com a igreja. Não se distancie da igreja do Senhor. A igreja é de Jesus. Jesus está no meio da igreja. A decepção com pessoas são decepções com pessoas. Separe muito bem isso. A igreja continua abençoada. A igreja continua gloriosa. É a noiva que está sendo preparada, que está sendo ataviada. E olha aquilo que nós temos ouvido o pastor Edson alertar: não critique a noiva de Jesus. Ela tem sido preparada. E quando João se volta para ver, quem falava comigo, ele disse que viu 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, semelhante a um filho de homem, com vestes talares. Eu explico isso. Vestes talares são as vestes sacerdotais. Jesus está no meio da sua igreja, através do Espírito Santo, mas Jesus está no meio da igreja, com vestes talares. Por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote. Não espere mais ver o Jesus que teve as suas vestes retiradas, as suas vestes arrancadas, a sua túnica sorteada. Não espere mais ver, porque o Jesus passou por toda essa situação, mas Ele ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus foi glorificado, foi exaltado, e agora Ele está com vestes sacerdotais, porque Ele é o sumo sacerdote, é aquele que nos achega a Deus, que nos aproxima de Deus e traz a presença do Pai para as nossas vidas. E ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E João tem essa visão maravilhosa. E cingido, ele disse, esse que estava ali com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, poder e autoridade. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Todo poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Ele detém todo o poder. Por isso, tudo aquilo que nós necessitamos, nós encontramos a fonte, a solução na fonte, que é Jesus, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Foi essa a impressão que João teve, e ele descreve dessa maneira: tal era a glória, dizendo da santidade. Isso nos remete a Daniel 7:9, quando Daniel tem a visão do ancião de dias. A mesma visão que Daniel teve quase 700 anos antes desta visão de João. 600 anos antes de Cristo. Daniel teve a visão do ancião de dias. Jesus tem a sua cabeça e os seus cabelos brancos como a neve. É a sua santidade. É a glória do Senhor sendo manifesta. Os olhos dele eram como chama de fogo. Você pode ter essa visão e essa ideia. Os olhos como chama de fogo. O olhar de Jesus é o olhar que penetra as nossas vidas. É o olhar que nos conhece. Nas cartas às 7 igrejas, há uma constante. Jesus manda dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço,
eu conheço, seja qual for a situação, Jesus conhece, porque o olhar dele, como chama de fogo, penetra no mais íntimo das nossas vidas. Olha qual é a nossa necessidade, supre a nossa necessidade. O olhar de Jesus está voltado para a sua vida, e é um olhar de poder para a sua vida. Seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E sim, ele passou pela prova da fornalha. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele passou pela prova, ele passou pela fornalha. Agora os seus pés reluzem como esse bronze polido. A voz era como o som de muitas águas. O salmista, no Salmo 29, diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor troveja. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Eu amo como essa interpretação, essa colocação, a voz do Senhor troveja. Em estúdio de som, um dos grandes temores é o trovão. Porque o trovão não tem como esconder. É o som e o tremor que ele provoca, a vibração que ele provoca. A voz do Senhor troveja. Diante de tantos sons nessa terra, tantas vozes nessa terra, a voz do Senhor supera a todos os sons e a todas as vozes. A voz do Senhor é poderosa, é como o som de muitas águas. Eu fui entender melhor isso. Não sei quantos já tiveram oportunidade de estar nas cataratas de Iguaçu. Quando você chega próximo àquela queda d'água, que você conversa, você tenta conversar com a pessoa que está do seu lado, e a pessoa não te ouve por causa do som das muitas águas. Eu, quando estive ali, eu lembrei deste texto da palavra de Deus, porque a voz do Senhor é como o som de muitas águas, que entra na nossa vida, que lava, que arrasta a água do bem, que vai arrastando toda a sujeira, toda a impureza, e vai retirando. É a voz do Senhor, é a palavra de Deus, é a voz do Senhor que entra nas nossas vidas e arranca todo o entulho, toda a sujeira, toda a impureza, e nos lava e nos deixa mais alvos do que a neve. É a voz do Senhor. João continua descrevendo que na mão direita ele tinha 7 estrelas. E as 7 estrelas também é explicado. No versículo 20, na sequência, eu já te adianto para facilitar, para que não crie nenhum bloqueio. As 7 estrelas são os líderes, são os pastores das igrejas, das 7 igrejas. É Jesus falando que ele respeita a liderança colocada por ele. Que na igreja existe liderança colocada pelo Senhor. Nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino absolutamente organizado, que tem linha, que tem fluxo de autoridade, e que o anjo da igreja, ele é colocado pelo Senhor, e ele tem responsabilidade. E eu louvo a Deus porque eu tenho esse temor reverencial, porque eu vejo na vida do pastor a autoridade de Deus na vida dele. E eu preciso ser obediente aos meus líderes. Eu preciso ser obediente e submisso aos líderes que Deus coloca. Jesus, ele reconhece essa autoridade, mas ele diz, ele detém na sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, os líderes, os pastores colocados e ungidos por ele, estão nas mãos do Senhor, e Deus, o Senhor Jesus, dirige como ele quer. Nós precisamos entender essa linha de autoridade. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes.
que exerce poder, que reflete poder e reflete juízo. É a espada do poder, da palavra de Deus e a palavra do juízo. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O resplendor da glória de Deus. Resplendor da face do Senhor. Quando João fala isso é porque ele não conseguiu nem fitar. João tinha vivido com Jesus. João tinha andado com Jesus. João já tinha visto Jesus no Monte da Transfiguração. João já tinha tido contato com Jesus após a ressurreição. Mas ele experimenta um nível, um upgrade, um nível maior na revelação de Jesus. Esse era o desejo de Jesus para a vida de João. É o desejo de Jesus para as nossas vidas, que nós tenhamos um nível maior de revelação a respeito da pessoa de Jesus, do seu poder, da sua autoridade, da sua glória, da sua manifestação, da sua vontade, do seu desejo, dos seus planos, dos seus propósitos, dos projetos de Jesus. E quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais intimidade nós temos dele, nós vamos conhecendo quão maior e quão grande e quão maior ele é. João tinha um nível de revelação, e agora quando ele se depara com esse nível alto, mais elevado de revelação, diz a palavra, ao vê-lo cair aos seus pés como morto. João não resistiu. Diante da revelação de Jesus, João não resistiu. Eu não sei se você já teve essa experiência de não conseguir ficar firmado sobre seus pés. De não conseguir se conter sobre os seus pés, tamanha a glória, a presença e a manifestação de Jesus. João tem a sensação que Isaías teve no capítulo 6. Ai de mim! Porque a sensação que Isaías teve é que de morte iminente. Ai que eu vou morrer. Tal a manifestação da glória do Senhor. Para Isaías teve uma solução. O anjo pegou uma brasa do altar, purificou os seus lábios. E ele continuou na sua comunhão com o Senhor e recebendo a revelação do Senhor. Para João, Jesus vai com a sua mão direita. E o entendimento que nós temos é que ele põe a mão direita sobre a vida de João e ergue João. E a palavra de Jesus para João é a palavra de Jesus para as nossas vidas. Não tema. Mas pastor, se eu assumir mais um compromisso com Jesus, o que vai acontecer na minha vida? Não tema. Como vai ser esse viver mais próximo de Jesus? Não tema, é coisa gloriosa, é coisa tremenda. Viver com Jesus, ter experiências maiores com Jesus, revelações maiores com Jesus, é coisa maravilhosa, meu amado, minha irmã, meu irmão, não se contenha diante disso. Mas diga, Senhor, eu quero te conhecer mais. Paulo, com toda a experiência que ele tinha a respeito com Jesus, de vivência com Jesus, ele tinha passado 3 anos no deserto, recebendo revelação de Jesus, ele tinha visto Jesus, a luz se manifestando, Jesus se manifestando nele através de uma luz ali na estrada de Damasco, mas ele orava, que eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer Jesus, eu quero aprofundar nesse conhecimento, nesse relacionamento com Jesus.
Jesus, e é isso que Jesus pretende para as nossas vidas, e é isso que nós devemos desejar, atrelar, aproximar, estar cada vez mais íntimo com Jesus, enlaçarmos com Jesus, recebermos mais revelação de Jesus, mais comunhão, mais proximidade com Jesus. E Jesus disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus se manifesta a João dizendo, para escrever para a igreja, para nossas vidas, que Jesus está vivo. Jesus está vivo, e Ele tem as chaves da morte e do inferno. O destino das nossas vidas está nas mãos de Jesus, por isso nós precisamos correr para Ele, porque Ele tem a chave. Ele tem a chave. Meus amados, como nós precisamos aumentar nosso nível de relacionamento com Jesus, de comunhão com esse Jesus maravilhoso. Eu convido você a se colocar em pé, e nós vamos ler juntos Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27. Preste atenção. Eu pedi para colocar nessa tradução, porque eu gostei muito dessa versão. O salmista, Davi, ele fala: uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor. Nessa tradução está colocado: a única coisa que peço ao Senhor é o meu maior desejo. Você pode colocar a mão sobre o seu coração. Você pode ter esse desejo de orar como Davi orou. Uma coisa peço ao Senhor. Uma única coisa peço ao Senhor. O meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Esses cabelos, essa cabeça branca, esses olhos de fogo, essas vestes sacerdotais, essa cinta de ouro, esses pés reluzentes, essa voz poderosa, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Tem compaixão de mim e responde-me. E o salmista diz uma coisa: meu coração ouviu a entre na minha presença. É o Senhor convidando: vem e entra na minha presença. Vem e entre na minha presença. Minha presença. Meu coração respondeu: Senhor,
eu irei. Você pode responder como o salmista respondeu. Eu convido você a fechar os teus olhos neste momento e ouvir mais uma vez o convite do Senhor. Mais uma vez o convite do Senhor. Eu quero viver mais próximo do Senhor. Sabe o que o Senhor vai falar? O que Ele falou para Davi. Então venha. Então venha. O salmista falou. O salmista falou. É uma coisa que nós clamamos e demonstramos a nossa vontade. O Senhor já demonstra a vontade dele também. Você quer? Também. Você quer? As pessoas que se amam. Jesus está chamando. Você quer me conhecer mais? Vem. Você quer viver na minha presença? Vem. Que nós Senhor, eu quero viver mais na tua presença. Eu quero ter mais comunhão contigo. Eu quero passar mais tempo na tua presença. Eu quero ouvir mais a tua voz. Eu quero ler mais a tua palavra. Eu quero orar mais ao Senhor. Eu quero estar mais tempo, eu quero empenhar mais tempo. Eu quero investir mais tempo na tua presença. Existem tantos chamativos neste mundo. Existe tanto entretenimento que tenta roubar o nosso tempo na presença do Senhor. Mas que nós possamos ouvir, como o salmista ouviu no seu coração, o Senhor dizendo: então venha. E que nós possamos responder para o Senhor: Senhor, então eu irei. Que Deus te abençoe tremendamente. Que nós possamos experimentar um nível maior de revelação, como João experimentou, para vivermos mais próximos do Senhor Jesus. Vai ser algo tremendo na sua vida. As pessoas vão sentir a diferença. Sua família vai sentir a diferença. Os seus amigos, seus conhecidos vão sentir a diferença. Porque vão ver a glória do Senhor sendo refletida através da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.